Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um podcast. Vamos falar de negócios junto com a Maria Pinheiro e o nosso host de fracassos, Sila Rocha. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não conhece, primeiro volta lá para assistir o podcast com o Silas Rocha, que ele conta um pouquinho das histórias dele que ele teve até hoje. E nesse podcast ele fala que ele já quebrou 47 vezes. Foi esse o número, Silas? Dá um pouco mais. E aí a gente decidiu denominar o Silas aqui como nosso host de fracassos. E aí, como vocês sabem, toda última quinta-feira do mês a gente traz histórias de superação. São os nossos cases de focap. E toda última quinta a gente toma uma cervejinha para deixar essas histórias mais leves, não é isso? Mais descontraído, lidar com os assuntos de forma mais tranquila. E hoje, para contar sua história de superação, estamos aqui com a Ana Abas, que é enfermeira obstetra, que trabalha na área há mais de 10 anos, já realizou aí atendimento a mais de 500 famílias, mais ou menos por aí, realizando partos, acompanhamentos maternos e infantis. Teve aí um case de super sucesso, né, Ana? Foi referência em Minas, se tornou um dos principais nomes e teve que dar uma pausa e ela vai vir aqui contar essa história pra gente hoje. E aí, Ana, vamos falar de negócio? Vamos, com certeza. Tem muita coisa para poder contribuir, né? E é isso, eu sou enfermeira obstetra. Para quem não sabe o que é enfermeira obstetra, é parteira. Eu já ia perguntar. Aqui fazia parto. Aqui antigamente fazia parto, atendia ali. Só que a gente tem uma diferença que tem a questão dos estudos, das evidências, né? É uma atuação mais embasada. Não é só por gostar de parto que a gente vai trabalhando. Tem várias questões atrás. E eu tô nessa área de materno-infantil desde 2012. Que foi quando eu comecei a assistência materna infantil mesmo, mas eu me formei como enfermeira obstetra em 2017. Então, esse atendimento, né, até de mais de 500 famílias, seria a partir dessa contagem aí de 2017. Antes disso, ainda tive muito acolhimento de várias famílias, não diretamente ao parto, né, mas no pré e no pós. Muito legal. E aí, só eu acho que para deixar claro para todo mundo, que eu acho que é importante, uma enfermeira obstetra, ela se forma em enfermagem. Normal, como todo mundo. E depois se especializa na parte de obstetrícia, é isso? A gente estuda em enfermagem 5 anos, e aí faz a graduação, e depois a gente faz a residência, que são 60 horas por semana, durante 2 anos, só focado nesses atendimentos. Naquilo dali. Só o parto, a amamentação, né, atendimento gestante, pré-natal, durante esse tempo. Muito legal. E eu acho que é muito legal a gente falar hoje, porque eu acho que é um ponto bem diferente dessa gravação que a gente está fazendo, porque a gente sempre traz histórias de superação ou esses cases de focap focados em quebrei, perdi dinheiro, não deu certo, não planejei e tal. E eu acho que hoje a gente vai trazer uma questão mais emocional, que também está muito vinculada para essas histórias, né? Sim. Quando a gente tem alguma questão emocional que impacta diretamente no nosso negócio, e é importante a gente falar sobre isso. Então, acho que hoje a gente vai trazer uma história nesse sentido e que, com certeza, vai contribuir muito para todo mundo, porque todo mundo está sujeito a alguma coisa nesse sentido, né? E quem nunca, né? E quem nunca? Eu tive uma crise de burnout que eu achei... Eu falei assim, eu tenho uma certeza na minha vida. Eu não quero mais engenharia. Eu faço qualquer coisa menos engenharia. E aqui estou construindo casas, trabalhando na área. Eu acho que são crises, assim, não surtos, né? Mas são crises de talvez muita intensidade, muita dedicação que levam a gente para essa posição e que depois a gente volta para casinha e consegue olhar com mais amplitude. A Ana também foi e voltou para a mesma área. Então, claramente é um momento que a gente olha e fala assim, não é isso que eu quero fazer, mas porque você não está na sua situação normal, digamos assim, né? Você está precisando de cuidado. E assim, geralmente quando a pessoa quebra, a último estágio é que ela não aguenta mais, né? Então às vezes é o financeiro, uma gestão, e aí ela, não aguento mais e abre mão disso. E o que a gente tá comentando é que da Ana foi o contrário. Isso, não... A Ana não chegou na parte financeira quebrar, né? A Ana tinha 1 milhão de pessoas ligando pra ela, a Ana tava com um faturamento muito bom, ela tava renomeada e falou assim, não quero mais. Some todo mundo, nunca mais quero ver um menino, tô brincando. Mas o legal é que independente, assim, né, que você tava falando, né, que foi uma coisa diferente, mas... Quando você vai quebrar, você vai passar pelo processo. O legal é saber isso. Como que essa parte vai chegar para todo mundo, entendeu? Não pode começar, mas vai ser o final. Exato. Eu fiz uma apresentação essa semana, e aí falando muito sobre essa questão de que
50% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. E aí fala muito sobre falta de planejamento, sobre gestão de negócios, mas o pior não é isso. O pior é que quando você decide abrir um negócio, tem 1000 mãos apontando pra você, falando, não vai dar certo, eu te avisei, não deu conta. E quando você quebra, mesmo se o emocional não te abalou antes, vai te abalar depois. Porque quando você abre um negócio para prosperar. Você não abre um negócio para quebrar. E aí, quando isso acontece, ou se isso acontece, a questão emocional ela vai vir. Porque vai ter toda essa repercussão social, né? Então, é uma questão bem legal, assim, de se falar. Ô, Ana, mas vamos aí, conta um pouquinho da sua história. Por que que você foi para essa parte materna infantil? Você não se interessou por outras partes? Eu ia perguntar, porque, tipo assim, imagino que deve ser uma vocação, né? Mas existe... Não, você deve ter vontade, mas existe uma coisa do mercado que você também pensou nisso, não tem ninguém fazendo, ninguém faz bem, que você falou assim, olha, isso aqui... Ou não, foi só vocação mesmo e virou um negócio? Foi exatamente assim, aquele negócio, né? O que você quer ser quando crescer? E eu sempre quis ser enfermeira. E eu queria ser enfermeira que cuidava de nenéns. Era o que eu falava. E aí eu lembro até uma vez, minha mãe estava num salão, né, de beleza, todo mundo falando, focada, nananã. E aí chegou uma mulher falando que era enfermeira obstetra. Aí que eu entendi que tinha essa área. Porque até então era enfermeira de neném. E aí eu tava lá no ensino médio ainda, e assim eu fui buscando o que era enfermeira obstetra, e eu, pronto, é isso aqui. E eu não tive dúvidas, assim, eu sempre fui focada naquilo, né? Eu sou uma pessoa que, quando eu quero. Então, eu vou até sai da frente que eu vou conseguir. chegar. Não interessa o que vai acontecer, mas eu vou. E aí eu fiz a enfermagem, e depois, dentro da enfermagem, né, conheci outras áreas ali, a gerontologia, cuidar de idoso, a genética, dei aula em genética também, comecei mestrado em genética, mas ainda assim, puxou de novo a obstetrícia. E aí eu fui pro hospital que a gente tem de referência em Belo Horizonte, é o Sofia Feld. Sim, eu conheço. Ele é um... Que não é só referência em Belo Horizonte, né? Ele é referência nacional. Ele é um hospital público, mas ele tem, assim, de tudo lá dentro. E eu tinha a opção de fazer especialização em outro lugar também, né? Em outros hospitais. Outros hospitais. Mas não, eu queria no Sofia porque é lá que era onde eu ia ter uma bagagem maior. Então, eu fui também, vou até lá, e aí eu comecei a entrar. Quando eu entrei no Sofia, que foi aonde eu realmente bati o martelo que era ali que eu queria ficar. E aí eu fiquei 2 anos em CTI neonatal, CTI de neném. Pesado, né? Cuidando de prematuro extremo, bebê entubado, diversas situações, que foi aonde eu comecei a ter o contato maior com a amamentação também. E aí diversos desafios também. E aí depois eu passei na residência. A residência, ela é como se fosse um concurso público. Hoje ela ficou, né, mais conhecida, tem a concorrência alta também. E aí, por fim, eu consegui passar na residência de primeira. E aí eu fiz a obstetrícia no Sofia. Então, desde quando, na verdade, assim, eu era pequena, tive várias situações de achar mulher na rua, pessoas, né, em situações de rua mesmo, grávida, e levar para o hospital. Eu nem estava em enfermagem ainda, era tudo ensino médio. E aí eu lembro até de um caso, quando eu tinha uma sorveteria aqui na esquina. E aí eu tava com um namorado meu na época. Aí tinha uma mulher grávida na sorveteria, assim, ela sentou lá porque ela tava contraindo e ela sentiu vontade de sentar na sorveteria. Aí minha mãe me ligou, tem uma moça aqui, vem aqui que você vai gostar. Eu falei assim, tá, vamos lá, vai gostar. Muito bom, né? Vou lá ver o que tá acontecendo com essa moça. Quando eu cheguei lá, e aí o meu namorado tava junto comigo, ele sumiu. Parei de enxergar ele. E eu só foquei naquela moça. Que ela tava contraindo, nem sabia o que era contração, o que estava acontecendo com ela. Mas sei que peguei ela, entrei na ambulância com ela, fui lá pro hospital com ela, tive assistência do parto. Eu fui acompanhante dela nessa noite. E aí, foi, eu acho que é mesmo essa questão de vocação, né? O propósito. E já tive a oportunidade de me desvirtuar algumas vezes, mas não dá. Eu sempre falo, pode me mandar vender qualquer coisa, mas, assim, tem que ser sutiã de amamentação, tem que ser tem coisas... que ter alguma relação. Tem que estar nesse nicho aí. Entendi. E aí foi mais nesse sentido de ser a vocação mesmo, não pensei em outra coisa. Só que como o meu trabalho, ele é um trabalho extremamente, assim, precisa de mim, pessoa física, precisa do meu horário, precisa da minha disponibilidade, precisa do meu tudo,
Eu não sou uma pessoa que sabe, na verdade, o significado da palavra equilíbrio. Eu não sei o que é. Tô buscando. Eu vim com esse defeito. Eu vi com esse defeito. Eu não sei o que é, onde vem, de como que conquista. E aí, por não saber disso, depois que eu formei, eu tive minhas 2 meninas, só que eu já estava na área. E aí eu comecei nessa área do parto, né, em si, com uma equipe, primeiro uma equipe de parto domiciliar. Então eu fiquei com essa equipe por 2 anos. Você era funcionária dessa equipe? Eu era sócia. Você trabalhava junto com eles? Era uma sociedade. Era equipe minha também, mas a gente era uma todo sociedade. mundo junto. E aí, só que assim, eu também não sei trabalhar com muita gente, porque eu quero fluir e tem que esperar a aprovação de todo mundo. Não, desgastou. Aí fiquei com essa equipe. Sociedade. É, Vocês podem ouvir falar sobre isso toda quinta-feira aqui. E assim, aí cada um era sócio, era tipo, cada um tinha uma parte, ou se tinha 2 pessoas e tinha E cada um era de uma área, tipo. Não, eram 7 sócios e todos iguais. Entendi. 7 sócios, todos enfermeiros ou enfermeiras E obstetras. todo mundo tinha E a aí mesma... tinha um parto, você fazia e dividia por 7. Teoricamente. Na época, não. Na época era por produção. O que você fazia, você ganhava. Ah, tá, porque eu ia perguntar uma coisa. Por mais que eu tenha 2 filhas, né, eu não sabe como que é. Que horas que você entra quando a pessoa te contrata? Quanto que demora o seu tempo de trabalho? Como que é, assim? É antes? É só no dia? É um dia só? Então, não, pera. Tá. Enquanto tomam cerveja, eu tomo meu café. Dá o close. Café Torido, faz o marketing. Café Torido, inclusive. Bom. Olha, vou chegar nessa parte. Uhum. Mas quando eu tava com essa equipe, eu me senti incomodada. Inclusive, todos somos amigos, não teve nada de discussão, briga, nada disso. Cheguei e falei, não tá rolando porque eu quero andar pra frente, fica bloqueando tudo, tem que esperar a aprovação, tá muito devagar. E aí, depois disso, eu já tava com a minha primeira filha. Hoje a Yasmin tem 5 anos. E depois quando eu saí, eu tava grávida da Juju. E eu tava grávida, assim, eu precisei ficar em repouso desde 24 semanas, eu já não tava conseguindo trabalhar. Falei, você quer saber? Então eu vou resolver tudo da minha vida agora. Aí eu já saí dessa equipe também e falei, amanhã, não sei, eu preciso resolver primeiro essa gravidez. Depois eu volto e penso o que é que eu tenho que fazer. A falta de equilíbrio, né? Falta ou tudo ou nada. E aí, por fim, beleza, saí, tive, né, a Juju, e aí depois de 3 meses que a Juju nasceu, eu já comecei no gás. E eu já fui de uma vez. Só que eu comecei sozinha. E aí, desde então, eu fiz a minha empresa sozinha, né? Desde esse tempo, depois que a Juju nasceu. E aí veio um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, atrás do outro. E como eu tava sozinha, eu cheguei num nível de 15 partos no mês. Isso é muita coisa. Por quê? Aí entra o que você perguntou. Quando a pessoa contrata, eu trabalho com planos, né, de atendimento. Então, ela pode me contratar a qualquer hora da gravidez dela. Qualquer momento, né? No início, no qualquer meio, momento. no final. E aí tem tudo assim, o que eu faço de diferente com ela? Porque ela tem o pré-natal do plano de saúde, ou do posto de saúde. Só que quando ela tem um pré-natal com enfermeiro obstetra, é um pré-natal completamente diferente. Eu sou mais focada em preparação mental dela, preparação física, avalio exames, ultrassons, tudo isso, mas eu não posso fazer pedido. Eu tenho a minha ética como enfermeira, não me deixa fazer pedidos de exames, pedidos de ultrassom, passar a medicação, então eu tenho esse limite. Só que é uma consulta muito mais humanizada, né? É uma pegada mais de conversa, de preparar o emocional e tudo. Então a gente pode começar isso em qualquer momento. Quanto antes, mais coisas eu tenho para falar, melhor ela fica preparada. A gente tem várias técnicas de mindfulness, né? A hipnose, a neurociência, isso tudo eu agrego nas consultas para a gente conseguir ter um sucesso mental, né? Para viver aquele parto. Enfermeira obstetra... Deixa eu interromper um pouquinho. É muito legal porque a Ana fez o parto do Otto, do meu neném. Fiz, não. Acompanhou. Me filmou meu parto, porque ela ficou ali, plena. E aí, o que eu acho mais legal de contribuir para você, que é pai, que você falou, eu sou pai, mas... Como é que é? Não, que não teve isso. É isso. Porque o homem, ele não é treinado, entre aspas, para esse momento.
do parto da esposa, ou qualquer coisa nesse sentido. Uhum. Mulheres passam a vida ouvindo falar de que quando for meu parto, de que quando eu ficar grávida, de quando isso. Aí outra mulher conta o caso, aí você vai ouvindo. O homem não sabe. Uhum. Eu só fui pai quando nasceu, só entendi. Isso. E aí quando a Ana, eu falei ela... a primeira vez, né? Eu falei, não, isso que é ser pai. E aí a Ana, ela faz esse pré-natal, e aí ela acompanha, e ela senta na mesa da sala da sua casa e conversa com o marido. Entendi. E me dei café. Me dê café. Olha. Calypso, biscoito Calypso. Ela Aí ela olha pro marido e fala: olha, o parto é assim, assim, assado, vai acontecer isso, isso e aquilo outro. Pode ser que seja desse jeito, pode ser que seja daquele jeito. Você tá preparado? Vai ser assim, ela vai ficar louca, ela vai gritar. Você tá preparado pra ver isso? Sabe qual que é a sua atuação nesse momento? Sabe o que vocês têm que ser responsável? Como que vai direcionar? Você vai ser tomador de decisão ali, caso aconteça alguma coisa. Ela tá em Nárnia. Então é muito legal essa contextualização familiar também pro negócio, sabe? Para que todo mundo participe e não espere o neném chegar só no colo. Não, e é muito fantástico, a Ana também acompanhou os gêmeos, assim, né? Além de ser minha amiga desde que eu nasci, eu acho, né, Ana? Era minha melhor amiga desde que eu me entendo por gente, então... ela fez esse acompanhamento, é muito legal, porque não só, no caso, eu sou mãe solo, então foi uma preparação ainda mais. Quando eu tive os meninos, estava na pandemia, então você poderia entrar. Eu tive cesárea por opção, não vou nem comentar isso na frente da Ana, senão ela vai dar um chutinho aqui embaixo da mesa de novo. Mas ela me acompanhou, você tem direito a um acompanhante, meu acompanhante foi a Ana. Eu nunca me senti tão seguro. Qualquer outra pessoa que tivesse ali me acompanhando não ia ter um terço do conhecimento, não ia ter um terço. Eu tava, tipo assim, tô de boa. Não tinha ninguém melhor pra estar ali comigo. Entrega e confia. E teve esse treinamento todo com a minha família. Cuidados com o bebê. Ensinou a minha família inteira a dar banho, a cuidar de umbigo, a cuidar disso. Então, teve toda uma preparação que é muito bacana. E isso tudo são cursos que a Ana também dá, né? Tanto pra família quanto pra enfermeiras, pra tudo assim. É um acompanhamento longo prazo. E depois que o neném nasce também, tem o acompanhamento da amamentação e tudo aquilo. E entra os BOs, que eu acho que ela não vai entrar neles, né? Por exemplo, o Otto nasceu de quantas semanas? 36. O normal são 40. O Otto nasceu de 36 e os gêmeos também. Então, se ela tinha 15 partos por mês, no mês que nasceu o Otto e o gêmeo, se ferrou. Foi pra 17, entendeu? Não tem data marcada, entendeu? Não tem como ter data marcada. E aí é isso. Então, essa disponibilidade dela que é a questão que ela falou. E no Sofia... Geralmente as mulheres já estão chegando para ter... Já chega em Nárnia. Isso. E aí, o que você fazia mais ou menos lá, assim? Aí não tinha essa preparação, já era outro tipo de... Não, aí já é outra plantão, realidade, né? Aí é outra realidade, é plantão. Eu chego e rindo a pessoa, a outra enfermeira que estava lá. Entendi. Se a mulher acabou de internar, eu vou continuar a assistência dela. Se o neném tá para nascer... Vou só puxar o pezinho. Assim... A cabeça, né? Eu tive cesárea. Assim, a enfermeira que tava lá, ela vai embora e eu vou ficar. Então, eu vou assumir um parto, vou pegar o momento mais íntimo da mulher, inclusive sem conhecer ela e sem ela me conhecer também. Não é, assim, uma questão agradável para nenhuma das duas. Para mim, é mais tranquilo, porque eu tô ali técnica, trabalhando, eu tô vendo aquilo dali e tudo mais. Mas pra pessoa que tá ali com aquele plantonista que vai ficar trocando, não é uma situação tão legal, porque vai chegar uma outra pessoa desconhecida para ver aquela na situação, né? Que talvez ela não esteja ali preparada para aquilo, sendo que talvez ela já deveria ter um vínculo com a outra pessoa que estava acompanhando. E, enfim, e dentro do hospital, quando a gente é plantonista, a gente trabalha em vários setores. Então, não é só o parto. Né? A mulher, a gente vê ela como um todo. A gente pega o pré-natal, às vezes a mulher está internada para poder pico hipertensivo, de pressão alta, às vezes são gêmeos, enfim, cada história uma coisa. Então, são realidades diferentes. Eu nunca quis ser plantonista, não vou falar nunca, né? Mas nunca foi uma opção para mim ser plantonista, porque primeiro que alguns protocolos de hospitais, não falando, né, do Sofia, porque é minha referência, assim, de hospital bacana mesmo, mas outras situações de outros hospitais, assim, a mulher chegava com uma situação básica, né? O peito muito cheio de leite, enfaixava o peito em vez de ficar ali ajudando. E isso não combina comigo. Então, tecnicamente não faz sentido. Né? Não faz sentido e, na verdade, assim, às vezes é preguiça mesmo. É só a solução mais fácil. E aí não combina. Então, já dei plantão, né, em alguns hospitais, mas eu sempre tinha que ficar batendo de frente, ou então eu ia para casa engolindo algumas situações que não me fazia bem.
Então eu ia adoecer por outro ponto. Entendi. Ia ser um outro momento, um outro motivo, né? Falando em negócio e números, você atende uma média de 15 partos por mês. 10. Ela falou 15, não? Ela falou 15 ou 15 no 10. máximo, né? Foi, Eu ficava numa média de Financeiramente era lindo. Quando eu consegui chegar nesse número, porque vai subir, um crescimento, né? o boca a boca ele segue Uhum. sempre. O Instagram pode Sim. tentar fazer o que for, todo mundo pode tentar fazer o que for, mas o boca a boca, pra mim, ele Sim. ainda, pro meu trabalho, ele ainda Acho é que pra grande o maioria. melhor. sim. E aí, quando eu cheguei nesse número, o faturamento no mês era 25, 30. Uhum. Eu sozinha. E uma despesa baixa, né? Uma despesa baixa, mas assim, eu não tinha tempo de gastar. Sim, sim. Não, mas o que eu tô falando é que geralmente... Receita perfeita do sucesso. Não, mas é porque muitas pessoas não sabem diferenciar o que é faturamento de o que é lucro. Sim. Então, você fatura, você paga a conta, e aí você tem que fazer investimento, embaixo tem o lucro. Não, eu Então- tinha. Era o faturamento de 25, 30. Os meus gastos era gasolina, material. Almoço, essas coisas, comida e tal. Isso, eu não tenho. Não, Não ela ia na sua pagavam. casa. Então, Você faz- entendi. você O gasto da fornecia comida era café. minha, né? Entendi. Eu não pagava um lugar para poder Sim. atender, porque eu atendo domiciliar ainda. Sim. Sua despesa Então, era Não, mas baixíssima. tô brincando. Esse gasto de alimentação, com certeza, em hospital custa um Tem. rim. É igual aeroporto, e você devia fazer muito lanchinho na madrugada ali, né? não, o gasto de comida mesmo, assim, no mês ficava uns 1.000, Aham. mais ou menos. Mas, assim, também passava. Ainda mais ficava de madrugada, aí que eu como mesmo. Então, Uhum. Sim. bora Pra acrescentar ocupar a o conta aí. E aí, depois, né, que eu comecei a ter esse crescimento, né, que eu tava ali ainda sozinha, eu não conseguia ainda enxergar o que estava acontecendo. Porque a minha vida, ela era assim, Silas, deixa eu te contar. Tinha duas Vamos lá. filhas lá em casa. Sim. Pequena. As suas filhas tinham quantos anos nessa época que você já começou a... A Juju, 3 meses, quando eu comecei. Não, quando você comprou tudo. voltou... Mas aí Quando tava quando... nessa média aí dos 10, 15 partos mês. Quando A você Juju começou a tinha ficar, um não tô ano. aguentando mais e... Um ano. Ah, não, isso foi pra agora. Ela tá no começo da história. Ah, tá. A Juju tinha 1 ano e a Yasmin Desculpa, tinha gente. 3 anos. Aham. E aí tinha uma pessoa lá em casa que me ajudava, mas eu chegava em casa, oi, tudo bem, tomava banho, o telefone tocava. Aí eu tinha que sair de novo. É verdade, né? Que não tem, É o não tem horário. um horário, né? Não pra- tem como você se planejar. Não tem como. E mesmo assim, aí, por exemplo, minha mãe sempre ficava assim: não, minha filha, tá tudo bem, vai lá, quando você chegar em casa, você dorme. Não tem opção de dormir. Porque quando eu chegava em casa, já tinha ainda 20 mensagens para responder. A consulta que era para ser no dia do parto, eu tive que remanejar para dentro da semana ainda, Uhum. porque eu não posso dar intervalos grandes. Sim. E assim, ainda tinha minhas meninas. E, enfim, meu marido, sei nem por onde ele andava. Não via. E Nossa. era sempre assim, essa loucura. Eu chegava em casa, eu dormia, de madrugada tava lá, Uhum. ligando de novo. E à noite parto, normalmente, Os né? bebês gostam da madrugada. Amam madrugada, amam mesmo. E assim, o interessante disso tudo também é que eu me julgo uma pessoa assim, muito disciplinada Uhum. e compromissada também. Então, se eu assumo aquele parto, eu vou estar naquele parto. Uhum. A não ser que seja uma questão de doença mesmo, para eu não Uhum. estar. Que não aconteceu até hoje. Que, na verdade, aconteceu uma vez só. E aí, e outra situação também é Não a tem questão da férias, então, organização. né? Não. E as suas férias você também tem que programar para 1 ano. Porque se você te contrata hoje, o bebê vai nascer daqui a alguns meses. Isso, entendi. Então, Aí você vai ter que largar o seu... Não tem como você... Pegar parto, Mandar não vai pegar outro. nem um mês antes, nem um mês depois, que pode antecipar, É pode igual isso. atrasar. É. Pode nascer de 36, que tá aqui 2 casos de 36. E na Como de E até 41, 42. 42, é. a gente coloca o marco de 37 a 40. Então, ficaria ali 4 semanas Eu ia por conta falar daquele assim, parto. a minha filha nasceu de 42 semanas, é que eu tô pensando assim, eu não lembro se foi de 42 semanas, aí vai estar minha ex-mulher vendo e falando assim, tá vendo? Nem sabia sabia. Por isso que eu quantos separei. meses vale na... Mas ela foi de 42 semanas. De 42. De 40 e... não sei. Por aí. Mais ou menos. Depois Era pra- demorou, demorou. Era pra nascer dia 25 de dezembro. Eu falei, ninguém vai nascer dia 25 de dezembro. Concorrência é Papai muito Noel. alta. Gastos. Concorrência é muito alta. Jesus Que nasceu nada. dia 25. É. Não dá, não. Felipe Tardelli, Aí- o Felipe sabia? É dia 25 de dezembro. Falei, não. Aí Os foi bebês- cesárea os bebês 28. de carnaval geralmente são isso. Ah, não, foram 3 dias a mais, Novembro, então. 3 dias, lembro. mas tá bom. Não foram 42 semanas. Então, 3 dias, então foi 42, 40, 40 é, e 40 e meia. poucas, 40 é. e meia, entendi. Foi 40 mais 2 dias. Ele achou 50. que era 42. 42. É. Mas eu ouvi, Mulher, são.
Me deu ruim. Então, assim, eu tenho que ficar, né, disponível para aquela família ali nesse tempo. Você ia surtar mesmo, isso era só uma questão de tempo. Então, assim, na verdade, é aquela coisa assim, a pessoa depois, né, enfim, vai ver acumulando, e é sempre assim, não, esse mês aqui, esse neném aqui adiantou, então eu posso assumir mais um. Aí vinha assim. Aí o outro você nunca se dava folga, né? Você preenchia as lacunas. Eu queria era mais, porque é prazeroso pra mim trabalhar. Eu gosto de trabalhar. E era bom estar ali. Era um negócio que você sempre quis fazer. O negócio que era ruim era sair de casa. Porque tinha que deixar as meninas, né? Marido, parará. Mas trancou a porta, acabou. Dali, vai saber que horas que eu vou voltar, mas tô bem. Desse jeito. E aí, com o passar do tempo, eu fiquei assim, em torno de uns 2 anos, que eu fiquei nesse batidão mesmo. Aí eu decidi chamar 2 pessoas para me ajudar. Eu ainda não cheguei no fundo do poço. Ah, tá. Não vou parar. Mas eram 2 funcionários seus. Funcionário, não era sócia. Não são sócios. Eles eram tipo auxiliares, assim. Não, eram 2 enfermeiras obstetras também que poderiam substituir ela na assistência de um parto. Ou então numa reunião... Tipo assim, na segunda, atendimento. Na quarta tinha alguém ali, tipo de plantão, tipo isso. Eu chamei 2 pessoas para me ajudar para fazer a mesma função que eu fazia assistencial. Então, elas iam para consulta comigo, assistência ao parto a gente também revezava e tudo. Só que o que aconteceu? Eu saturei elas. Aí ela passou a pegar 45 vagas. Você dividir, você multiplicou. Eu tripliquei. Aí eu saturei elas, uma com 6 meses. Saiu, pediu pra sair. E a outra que continuou comigo... Pede pra sair. A outra que continuou comigo, eu falei, olha... O 01 saiu e ficou o 02. Não tô dando conta. E não vou dar conta só nós 2. E eu também não vou chamar outra pessoa. Por quê? Além disso, eu ainda tenho a parte, assim, de ser mais... Não é chata, né? Mas taxativa, de não querer trabalhar com qualquer pessoa. A gente tem um problema, assim, nessa parte de enfermagem obstétrica aqui em Belo Horizonte, que a gente tá no polo de formação de enfermeiros obstétricos. Por conta do Sofia. Por conta do Sofia e da Federal. E aqui forma muito enfermeiro obstétrico. E esse trabalho que é de assistência, né, particular, muitas enfermeiras montam uma página profissional e vão embora. Vamos E sei lá de onde saiu essa pessoa, o que ela faz, qual que é o histórico dela, o que ela acredita, entendi. né? Você tava com medo de contratar uma pessoa que não era tão boa, que não estaria... Que não estava no seu padrão valores, o interesse é dinheiro, porque dá dinheiro. Dá dinheiro comparando com a enfermagem, né? Se você é plantonista, você vai ganhar, sei lá, 3 mil, 4 mil reais. Pode ser que seja diferente, estou desatualizada. E aí, nisso, assim, as pessoas, elas queriam trabalhar... Que bom que minha família, todo mundo é enfermeira, que eu tô sabendo o salário de todo mundo. Vai ter que pagar mais cerveja, hein, galera? Minha família inteira deve ter uns 5 enfermeiros. Mas eles não vendiam saco de lixo? Seu pai. Uma parte vende saco de lixo. Que é meu pai e meu tio, né? Cada episódio eles meu fazem primo. uma coisa. Não. Meu avô. Se chegar aqui amanhã, o cara que vende cachorro, vai minha família. A família vende cachorro. Gente, eu falo o que vocês querem ouvir, entendeu? Vocês ficam falando. Uma coisa que eu aprendi pra não quebrar é falar o que vocês querem. Pra não quebrar. Então tá errado, sim. Tá errado, você quebrou 70 mesmo. Então, eu aprendi que, olha, se eu fico falando o que eu penso, tento fazer não dá muito certo. Eu vou jogando o time da galera e vai funcionando melhor. Acho que tem que pensar na terceira opção agora, porque nenhum dos dois... Agora eu vou fazer papel de advogado do diabo do Silas, porque eu tenho 31 primos só por parte de mãe. Quando a galera fala alguma coisa, eu falo assim, não, na minha família tem muito. Não, na minha família tem isso. Não, eu tenho um primo japonês. Não, eu tenho um primo argentino. Não, eu tenho um primo isso, eu tenho um primo aquilo. E eu tem mesmo. Tem. É verdade. Meu avô era enfermeiro, eu tenho 2 tios enfermeiros, eu tenho primo enfermeiro, eu tenho uma família... Verdade, de enfermeiros. Abraço pra todos e vai pagar cerveja. Ninguém quis pra de obstetrícia pra ganhar aí. Eu vou falar com eles, gente. Joga esse verde lá. Para de sofrer. Vai que... Mas, por fim, elas queriam muito dinheiro. Focado em dinheiro. E, teoricamente, por isso que eu perguntei a primeira coisa, porque assim, como que deve ser uma especialidade, assim, talvez dê mais dinheiro do que... Então, por isso eu pensei, será que foi por dinheiro que você foi? Não sei, né... Não no caso dela, também, né? Mas devem ter vários casos. Isso, agora... Na verdade, eu comecei sem pensar em dinheiro. Claro. Eu vi que era uma coisa boa, juntei o útil ao agradável.
quando o dinheiro foi chegando, eu não soube parar. E aí, pra eu chamar uma outra pessoa pra me ajudar de novo, falei assim, não, nem quero. Eu acho que chegou a hora, nessa hora eu já tava na terapia, inclusive, que aí eu fui buscar ajuda porque realmente tava difícil. Sobrecarga, né? Sobrecarga de todo jeito, e eu não tava aguentando mais minha cabeça. Minha cabeça funcionando o tempo todo, e eu sem tempo pra nada, eu não tava conseguindo dormir, mesmo quando dava pra dormir, eu já não Uma conseguia responsabilidade dormir. muito grande também, né, Ana? Ficava ali sempre preocupada, telefone o tempo todo. Eu não podia ir no banheiro sem o telefone, porque às vezes se eu ficasse sem atender, poderia ser uma urgência e já era aquela assistência também, ou orientação para aquela família. Então eu sempre me coloquei nesse ponto assim de ser muito responsável, de ter o compromisso, então eu tinha que estar ali. Se eu estou vendendo a segurança do parto, eu vou fazer a segurança do parto. Então, isso me dava essa sobrecarga. Não era ruim a sobrecarga. Eu não achava ruim. Mas era uma sobrecarga. Eu comecei a achar ruim quando eu comecei a ter a crise de enxaqueca, quando eu comecei a me sentir mal, corpo ruim, quando eu comecei a engordar. Aí eu prestei atenção, tem alguma coisa errada. Antes disso, claro, eu tive vários avisos, mas não foram suficientes. Um deles foi exatamente essa pessoa que eu pedi pra me ajudar a sair. Ela não tinha um periquito pra dar água, e ela não aguentou, e eu tinha duas. E mais um tanto de coisa. Tudo mais. E aí, depois que ela saiu, aí eu conversei com a outra que tava comigo, a Duda, que tá comigo ainda, e falei com ela, Duda, se você não assumir sozinha, a equipe vai acabar. Só que a Duda era plantonista, ela é plantonista ainda. E aí ela não queria largar o certo pro duvidoso. Ah, tá. Ela tinha 2 empregos. O CLT pra ser autônoma. Dei um mês pra ela pensar. Falei, ó, quando for agosto do ano passado... Isso é muito legal, eu te dou um mês. Realmente, amanhã você me fala, né? A gente ia ter que trabalhar do mesmo jeito. Já tinha um tanto de contrato. Tinha Contrato contrato até janeiro. É verdade. Tinha contrato até janeiro. Não dá. Você tá exausto, você tem mais 9 meses de trabalho. Exatamente, foi o que aconteceu. E aí eu falei com ela, Duda, você tem um mês pra você pensar. Ou você sai de Sofia e assume a equipe, a gente divide, a gente, né, resolve aqui. Ou a equipe vai acabar. Eu não vou assumir novos contratos de agosto pra frente, porque eu não tô dando conta. Mesmo. E aí, tipo assim, chutei o balde mesmo, porque eu tive que rever. Você já tava no seu limite. Pra mim. Eu já não tava aguentando mais chegar em casa e ver minhas meninas e não conseguir ficar. Deu um mês, a Duda falou, se não quero. Então tá, então a partir de agora a gente não assume mais contrato nenhum. E a gente tinha contrato até janeiro ainda. Isso era que mês? Agosto. Ah, tá, 6 tinha meses. Assim, setembro tinha parto, aí depois foi diminuindo, diminuindo, né? Foi assinando novos contratos, né? E e as aí pessoas te procuravam? Procuravam. E você falava o quê? Você falava, não tá cheio. A agenda tá cheia. Não, eu falava a verdade. Verdade, entendi. E aí, porque eu também indicava outra pessoa, né? Eu explicava o que estava claro. acontecendo e indicava, passava para outra pessoa. Mas nesse tempo eu não parei de trabalhar, né? Eu me dei esse tempo para poder me tratar também, porque foi uma crise de ansiedade muito grande, generalizada, síndrome do pânico. Era assim, elevador abria, eu achava que ia entrar alguém. Eu dormia, eu achava que tinha alguém de rapel para subir na minha casa. Eu tava nesse nível. E fora outras coisas, né? Que eu não conseguia ficar sozinha, eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu sempre tava achando que o telefone ia tocar, que tinha alguém me chamando, que eu precisava. Sempre na urgência, né? Ali. E aí fui nesse tratamento e ainda atendendo os outros partos. A Duda ficou comigo até zerar finalizar tudo, né? Que na verdade não zerou, porque depois a gente recomeçou. Mas nesse tempo, assim, que eu não assumi novos contratos de parto, eu fui pra parte do pré e do pós, que era o que eu fazia lá no início. Você conseguia se programar, agendar um horário, não tinha urgência. Voltei para atender pré-natal, aí eu ia pro consultório, meu marido tem uma clínica, então eu pegava a sala da clínica para poder fazer esses atendimentos, amamentação e cursos, e assim fui. Eu fui começando a pegar a parte sem ser relacionada ao parto, que me dava, assim, horário fixo e ainda tinha algum dinheiro que eu tinha que receber também. E aí, nesse tempo, a pessoa me ligava para querer assistência ao parto, eu falava com ela que, olha, eu não tô atendendo mais, não tô assumindo novos contratos, mas eu posso te ajudar no pós-parto, né? E acabava vendendo o plano do acompanhamento do pós-parto, ou curso, alguma coisa assim. Só que nesse tempo, né, que eu fui ficando sem parto, foi ficando sem graça. Foi perdendo a emoção. Foi ficando sem graça de... Tava ótimo, inclusive. Tá ótimo, inclusive. Mas eu tava querendo mais emoção.
no dia a dia. Pra que dormir, gente? Né? O Não, WhatsApp mas é tava porque muito... vamos combinar que o parto é um negócio muito de emoção mesmo, né? Eu vivi Imagina a Ana que viveu 500. 15 no mês. Isso é uma adrenalina. É uma adrenalina, porque o parto, ele é energizante, é uma coisa muito louca, assim. Então, eu imagino você sem isso. Eu saio do meu parto, eu acho que eu sou uma exceção, né? Eu saio do meu parto e falo assim, quero outro! Louca. Mas Louca. assim, porque pra mim foi esse pico de adrenalina mesmo, de energia, não sei o que. E eu acho que, claro, que isso tá muito voltado pra um acompanhamento que me deixou tranquila, Não, confiante, é porque saiu do parto, etc. né? Um mês depois a opinião já era outra, no né? dia, eu saí da sala de parto. Porque falei, no dia, tava na adrenalina lá um no mês alto. Não, eu fiquei depois, 6 com meses querendo mais recém-nascido, não é possível. Meu marido que não quis me dar. Fugia. Fugia. Fiquei 6 meses querendo, hoje eu não quero mais, não. Mas eu consigo imaginar isso, porque é um pico de adrenalina muito alto mesmo. Não é só a questão da adrenalina em si, é assim, a gente participa de histórias, né, na família. De Então, famílias, né? é tanto assim, o acompanhamento do parto que eu, de verdade, eu dou, assim, a vida para aquele momento ali, para conseguir dar o melhor mesmo, questão de segurança. E não é só sobre parto normal, né? Não é a mulher que vai me contratar para ter um parto normal, até porque eu não posso dar garantia de nada para ela. A Letícia mesmo tá aí pra te exemplo. Então, Não, e eu, no primeiro dia, falei com a Ana, Ana, você é enfermeira obstetra, eu quero você, mas eu quero cesárea. E ela me explicou, né? Tem como você ter um parto humanizado de cesárea. E eu sou uma pessoa extremamente prática e quase, não vou falar cética, porque eu tenho muita fé, muita coisa, mas eu sou uma pessoa extremamente aqui, ó. Eu vou chegar, vou fazer, vou embora tal hora, entro tal hora, no dia seguinte é isso, no dia seguinte... Ana, que música que você quer escutar na hora do parto? Que música, velho? Que papo Você estranho. quer ar-condicionado? Como é que você quer a luz? Eu falei, de que nós estamos falando mesmo? Porque eu vou entrar no hospital, vou sair com 2 meninos. Eu preciso de 10 minutos pra isso tudo na minha cabeça, né? Música. Vai parar o Oeste Caboclo que acaba. Uma só. Então é sobre isso, assim. Aí eu consegui entender primeiro a história daquela família. Cada um é uma. A Letícia, por exemplo, era uma história, é mãe solo, tinha um emocional completamente abalado também pela situação toda, morava na casa dos pais e parará, E parará, com dois. e os meninos Com e os dois. E decidiu ter uma cesariana e não tem problema nenhum isso também. Mas eu precisava contar para ela o que ela ia viver. O que estava Exatamente. acontecendo no corpo dela, o que estava acontecendo com os meninos. Ela quer uma cesariana? Tudo bem, mas vai acontecer isso e isso. A gente pode minimizar isso dessa forma, ou enfim, tudo contava. E a outra realidade da Maria também. Estava lá em Portugal quando ela me ligou, quando a gente conversou. Ainda depois ela voltou, e aí que a gente começou a Fazer o encontrar. acompanhamento. Era, na verdade, pra gente ter pelo menos 2 encontros, mas deu tempo de só um. O Otto antecipou. Então, e essa primeira consulta é sempre assim, eu quero saber da vida. Como que conheceu, como que é a gestação. Tem gestação que não é planejada, tem gestação que tá no emocional difícil, questão financeira, isso tudo vai envolver lá no parto, lá no dia do parto. Então, eu tenho antes para poder conversar sobre isso. E quando a pessoa, ela chama a gente para viver um parto com ela, não é para viver o parto, ficar ali escutando o neném. É eu que tô ali sabendo da história dela para poder ajudar ela a viver aquele momento da melhor forma. Se ela tiver uma crise de ansiedade na hora do parto, eu vou ter pelo menos algum meio para poder tentar amenizar ela naquele momento. Quando você não tava... achei que estava escalando. Você pensou em parar? Você, não quero mudar de profissão, cansei, desisti, não quero mais isso pra mim. No meio da crise da ansiedade. Assim, você pensou em parar total e mudar de profissão e fazer outra coisa? Eu só queria dormir. Dormir, e eu não conseguia pensar em trabalhar. Eu tomei ranço de trabalho. Entendi. E aí, minha terapeuta até me deu o livro, né, do Topo da Montanha. E aí eu li aquele livro e tudo que falava no livro era eu, né? A exaustão do topo da montanha, que falava que lá tinha mães, que lá tinha mulheres que trabalhavam o tempo inteiro, e o livro era feito para mim. Depois que eu fui lendo esse livro, que eu fui conseguindo ver, que eu descansei, que eu acho que eu precisava era de descanso, eu consegui enxergar de novo. Claro que quem não quer ganhar dinheiro sentado em casa, só mexendo no computador e só os Pix caindo. Lógico que eu imaginava isso. Como que eu vou fazer isso na minha vida? Só que faltava a parte prática. Eu senti Pix falta. cair, né? Faltava a parte prática. Ninguém tava fazendo Pix enquanto eu dormia. Faltou só isso. Mas eu sentia falta do movimento do meu telefone, dos meus 2 celulares funcionando, dos meus WhatsApp, de reunião de equipe. Eu senti falta disso. E aí eu pensei, conversei com o marido.
Aí Diego falou assim, olha, cuidado pra você não afundar de novo. Ele sabe que a pessoa aqui não tem limite. Uhum. E aí eu falei assim, não, vou com o pé no chão, vou tentar ir direito. E aí foi quando, agora em março, que eu chamei, eu reestruturei Mas peraí, a equipe. Vamos voltar um pouco. A gente falou que em agosto você deu o pico, e aí você atendeu os partos até janeiro, mais ou menos, mas com o ritmo já reduzido. Menor. E aí, nesse período que o ritmo ficou reduzido, você se tratou, você fez esse acompanhamento, você leu o livro, você achou algum objetivo. Eu vivi algumas coisas. Isso. E aí, de janeiro a março ali, você estava em que situação, mais ou menos? Você continuou nesse processo? Como é que tava isso? Não, de janeiro não, né? O tempo todo, Todo assim, esse até período. março, Aham. Até hoje, assim, talvez, né, que reestruturou, tava na questão do pré e do pós-parto. Sim. Claro que a renda caiu e muito, Sim. né? O que segurava ali era essa Eram as disponibilidade do assistências. parto. Uhum. A renda super caiu. Eu fiquei na questão da amamentação, furinho de orelha, cursos, essa parte mais. E também mentoria. Me deu a pergunta também, né? Lembrei. Eu comecei a dar mentoria para enfermeiros obstetras. Porque a gente tem um polo em Belo Horizonte de enfermeiros obstetras, que são os meus concorrentes. Adoro concorrências, inclusive. Uhum. Mas não são concorrências que, assim, sempre tem alguma coisa para melhorar. E eu sabia o que essa minha concorrência podia melhorar. Uhum. Então, eu fui e abri turmas de mentoria. Legal. Teve algum dia que você acordou, não tinha nada pra fazer? Falou assim, nossa, hoje... Aí, deve ser estranho pra você. Ela tem 2 Depois filhos. disso... Não, Eu te gente, desculpa. Não é isso. Mas questão É porque eu imaginei, você ficou o dia inteiro deitada na cama, né? Não é isso. Devia fazer uma coisa assim, de negócio. Acordou e falou, pô, hoje não tem nada. Não teve nenhum compromisso, Porque deve né? ser muito difícil, né? Você É. tinha uma vida... Porque o que eu entendi, você parou de repente, falou, não quero mais, e foi. Não foi uma coisa que caiu. E aí, teve esse dia assim, você... Deve ser estranho, porque... Teve esse dia, mas eu procurava coisas para fazer. Entendi. Então, eu tenho uma hiperatividade também por trás, né? Então, eu procurava coisas para fazer, que foi aonde vem essa mente inquieta de, não, então vou fazer mentoria, então vou fazer isso, vou fazer aquilo. Uhum. E aí a mentoria deu certo. Eu já abri 3 turmas da mentoria. Então, assim, nesse tempo que foi dando certo. Foi ocupando com outras fui coisas. ocupando com outras coisas. A renda não chegava ao que estava, mas eu consegui enxergar outros ares também. Então, essa pausa foi uma pausa, né? Que eu estava ali ainda naquela assistência, naquela expectativa ali de nascimento, na disponibilidade e tudo. Mas eu consegui enxergar o que era o tal do equilíbrio que todo mundo falava. Consegui ver, assim, aonde que eu errei. Né? Assim, por que eu consegui saturar uma pessoa que não tem nada de filho para fazer em 6 meses? O que eu fiz para saturar ela? E por que a outra não quis ficar na equipe? Escolheu não ficar. Escolheu não ganhar ficar. muito menos. Escolheu ganhar muito menos do que ainda ter essa disponibilidade. Sim. Então, essa pausa me fez pensar e repensar e saber também, eu quero, não quero, vou, não vou. Sim, hoje tem muitas empresas que é um funcionário só, né? E aí, quando você não tem... Porque tem um gerente, um vendedor, né? Porque o gerente veio de fora. Ele veio, se você tivesse mais de fora, você ia entender porque a mulher não aguentou, a enfermeira não aguentou ficar 6 meses e a outra... Porque como você estava tão operacional, né? Você não tinha noção Essa análise do fora, de gestão do mesmo. fora, você não via o negócio, né? Então... Isso Foi é bem importante sair pra É. ver. Sim. E isso é legal pra caramba. E pra né? abrir a cabeça Eu mesmo. tô falando um negócio que é o primeiro dia que você acorda e não tem nada. Porque o meu último emprego, a Maria trabalhava no cargo e a Maria saiu e entrei no lugar dela. E aí era um negócio que era uma zona. Assim, era telefone ligando, era confusão. A gente trabalhava no Dia, negócio que noite, era 24 madrugada. horas. E aí foram, tipo assim, 3 anos, aquela loucura. Aí um belo dia o cara chegou, valeu, obrigado, tchau. No outro dia eu acordei, não tinha nada. Tipo assim, eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Tipo assim... Nem o celular que você usava, você deixou lá. Não, né? eu falei assim, e aí, uns dias depois, eu comecei a perceber coisas que você tava percebendo só agora. Eu falei, cara, perdi minha família, eu não fui em festa junina, eu não fui em um monte de coisa focado no negócio que você percebeu que era talvez a qualidade de vida que você queria. Sim.
E eu não tava tendo qualidade de vida também. Então, assim... A gente só observa quando olha de fora, né? E eu acho que eu deveria... Se ninguém tivesse desligado minha tomada, tava lá até hoje, nem tinha percebido essa coisa. Talvez... Ou então chegasse no seu ponto, eu percebi, cara, o que tá acontecendo com a minha vida? Eu tô perdendo tudo e nada tá acontecendo. Mas... Eu acho que é o que acontece com a grande maioria das pessoas, assim, que decidem fazer uma transição ou alguma mudança muito hard, assim. Foi o que aconteceu comigo. Você ficou 3 anos, eu fiquei 10. Nessa loucura. É muito louco Mas isso. antes eu trabalhava em shopping, eu também fiquei 10 anos em shopping, né? Mas no cargo que a gente ficava lá, mas muito operacional, né? É muito pesado. Eu vendia também tinha pressão, né? Mas não tinha aquela pressão de alguém te ligar 2 horas da manhã porque pegou fogo, não tinha essas coisas. Sim. Mas Inclusive, tinha a pressão de vender. Você viu? Eu falei que ia pegar. Eu falei que ia pegar. Pegou. Ninguém postou. Pegou. Mas então... Não vou dar nomes, não, mas pegou fogo. Não. Se procurar lá, vai achar. Que pegou fogo em BH esses dias aí. Mas, o legal, assim, de pausar e dar uma refletida, pra mim foi muito bom isso. Mas eu fiquei 6 meses sem ter telefone, 6 meses. As pessoas me ligavam, eu não atendia e eu só respondia o WhatsApp. Isso é um sinal de burnout, de início de burnout. Foi o primeiro sinal que eu tive. E na época eu ignorei. Eu falei, povo chato ligando, não gosto de ter ligação, não escutava áudio, não escutava isso, não escutava aquilo. E aquilo tava só me agoniando. Aí chegou um tempo que ver o meu telefone chamando me dava falta de ar. Eu comecei a ter palpitação e falta de ar do meu telefone tocar. Podia ser, sei lá, Maria me chamando pra tomar uma cerveja, meu telefone. Eu vi lá, Maria. Dava falta de ar, me dava desespero. Agora uma coisa... E tipo assim, então a gente vai tendo sinais antes... que a gente tá tão na correria... Você nem percebe. Vai passando. Eu fui tendo N sinais antes de ter uma crise de burnout. N. Pra mim era tudo correria, estresse, o povo que era chato, não sei quem que é isso. Eu falava, isso cansado, tô precisando descansar. Eu ficava assim, não, tô precisando descansar. Daqui 3 anos eu tiro férias. Só isso. Mas uma coisa que você falou assim... algumas pessoas têm um ritmo muito mais acelerado. Eu, quando eu tive crise de burnout, eu fechei um escritório, funcionava 24 horas por dia. Isso já não é normal. Eu aluguei, na época, um espaço de um coworking que era ali no Central Shopping. E lá funcionava 24 horas por dia, com aquelas lanchonetes que você vai lá, você pega, você paga, fica aberto 24 horas, aberto, assim, né? Tá lá 24 horas. Tinha porteiro de segurança e manobrista 24 horas. Falei, achei o ideal. Porque eu conseguia trabalhar durante o dia nas obras, fazer o que eu tinha que fazer, e à noite tá ali trabalhando. Gente, para, né? Tá tudo errado. Mas tá tudo bem. Na época eu dava conta. E aí foi isso. Eu coloquei 4 meninas na minha equipe. A Amanda, meu braço direito, esquerdo, 2 pernas. Faltava ficar até de madrugada também, porque ela dava conta, ela era esforçada, ela era estagiária quando ela entrou. Ficou um tempo, aprendeu, nananã. Ela queria crescer, ela queria saber tudo que tava ali. Então ela abraçou ali com unhas e dentes. E eu coloquei outras 3 meninas. E uma delas era tipo assim, não, eu sou seu funcionário, meu horário é de 8 às 18. Eu mandava mensagem pra ela 10 horas da noite, a hora que cheguei no escritório, cadê seu financeiro? Você não lançou? Se sou eu trabalhando, a pessoa me pede, tá aqui, eu envio. Ela não responde, 8 horas da manhã ela mandava. Eu tinha quase um infarto dela me responder 8 horas da manhã. E tá tudo bem, era a posição dela, não era uma pessoa nunca... Errada não tá. Errada ela não tava, eu não tinha motivo pra fazer nada de errado. E você vai vendo que é de cada um. Então, tipo assim, eu surtei, e no caso, as meninas poderiam ter surtado. A Amanda poderia ter surtado antes do que eu. Mas eu acho que cada um também funciona no ritmo. Se eu trabalhar de 8 às 18, com o horário certo, bonitinho, eu vou surtar. Eu vou inventar um podcast pra fazer, eu vou inventar um curso pra dar à noite. O negócio que a gente tem que tomar cuidado é pra não repetir o erro. Não repetir o erro. Porque eu surtei uma vez. E agora eu tô no caminho que vai me levar pro mesmo lugar. Só que a gente não para pra olhar de fora. Meu pai fala isso. Maria, para e te olha de cima. Meu pai sempre fala isso. Para e te olha de cima. Tô bem maluca. Realmente. Não tá normal, não. Tô precisando mesmo. Então, a gente tende a isso pelo mesmo caminho. E que a gente é ligado. É a falta de equilíbrio, né? A gente é ligado no 220. A gente não sabe parar, a gente não sabe equilibrar. Mas, mesmo. Ana, ainda mais quando vai tendo resultado daqui. Isso. E aí, por isso que eu quero ouvir o continuar. Não, mas você o tempo todo, quando você parou, você pensou assim, quando eu voltar, vai continuar, eu vou estar, meus clientes vão estar lá, vai continuar. Ou você ficou com assim, um receio de... E agora, se eu voltar, será como que vai ser? Não, você tinha certeza que se voltasse já ia... Ou não quero voltar nunca mais, porque eu não queria voltar nunca mais. Eu não tava nem aí pra cliente, eu não tava nem aí pra nada, eu só queria parar. Uhum. O que vai acontecer depois, depois eu resolvo. Uhum. Parei,
fiquei esse tempo, foi bom, consegui me olhar de cima, consegui ver outros ares, né? Agora experimento também a questão da mentoria. E aí, depois disso, eu senti falta mesmo da agitação da vida. E aí foi até onde meu marido fica me colocando freio. Segurando. Vai com calma. Ela quer alguém, tá vendo? É uma ajuda. Viu, lindo? Ajuda aí. Me puxa. Vai com calma e tal. E quando eu fui voltar, eu sabia que era um assunto, assim, perigoso lá em casa. Delicado. Era um assunto delicado. E aí, tanto que eu fui conversar com ele, eu já levei tudo pronto. O que que ia acontecer, a chance de eu conseguir ir pra parto, o que que ia estar, como é que a estrutura Os toda. estudos, né? Desenhei tudo, mostrei pra ele, achando que ele ia falar assim, nossa, vai dar certo. Ele só falou, cuidado. Tudo bem, amor, mas Cuidado. dá pra ir? Você acha que vai dar certo? Cuidado. Só isso que ele falava. E aí eu falei assim, não, então tá, tô com cuidado. Um ponto Vou com importante, cuidado. gente, que a gente não falou, é que o marido dela é psiquiatra. Então ele tava olhando o problema muito de perto. Burnout, com crise de ansiedade, pessoas com grande frequência. Então ele sabia que a chance de acontecer, ele sabe que inclusive a chance de acontecer de novo, ela é grande, não só porque o trabalho exige, mas porque eu sou uma pessoa que deixa o trabalho dominar também e vou e fico chamando mais. Quando, agora, né, que a gente resolveu voltar, em fevereiro eu comecei a conversar com a Duda de novo. A Duda tá lá no plantonista ainda. Falei, Duda, quero voltar. E aí a Duda foi a primeira que falou, vamos. Tô dentro. Tô dentro. Mas pode tô contar dentro comigo. nos dois ou agora ela tá dentro 100% com você? Porque ela tava no Sofia antes. Nos dois. Ela Mantém continua os nos dois. dois. E aí, como a Duda já estava comigo esse tempo todo, e ela pegou te comigo, né, conhecia, já já me tinha conhecia, já história. pegou a questão Aham. a questão burocrática, né? A parte administrativa, tudo a Duda conhecia um pouco. Eu subi a Duda. E a Duda hoje ela é supervisora da equipe. E hoje nós somos Legal. 6. Uau. E aí é uma equipe maior. Sim. Nesse tempo também que eu fiquei longe, o retorno, né? Fiquei longe sem assumir novos contratos. Sim. Mas essa nova estrutura de equipe foi uma nova estrutura, assim, desde a alteração de CNPJ até quem que tá participando dela e formato de tudo que tá acontecendo. Sim. Foi desenhado, né? Foi tudo desenhado, tudo muito pensado, porque eu não vou pro parto. Eu tenho a equipe, mas eu não vou pro parto. Mas legal. você dorme? Durmo. Dorme. Porque tem a Duda. Entendi. A Duda, hoje, ela é o braço direito e esquerdo. Eu durmo, mas assim, acordo, deixa eu ver o que tá acontecendo. Não, Duda tá tomando conta. Pronto. A Duda tá dando conta do Você recado. dorme? Sim, Durmo, legal. acordo, leio, vejo que a Duda tá trabalhando de novo. Mas durmo de novo. Mas tá Porque tudo antes eu bem. não dormia. Eu acordava 2 horas e ficava até 30 horas, 36 horas depois e pronto. E aí, como eu vi, e a Duda também, ela mostra ser essa pessoa, tomara que a Duda esteja vendo. Declarações. Não, Duda, se você não estiver vendo justa causa, você pode passar lá no RH amanhã. Se não tiver ainda na empresa, eu vou criar agora. Já acerta, por favor. E, inclusive, tem a coach da empresa também, que fica dando essa assessoria pra Duda, pra mim, pra todo mundo, pra Legal. esse crescimento. Então, a estrutura tá completamente diferente. E aí, como eu sei que a Duda dá conta, eu já consigo dar uma parte do trabalho pra ela. E ela gerencia as meninas, eu também tô ali o tempo todo. Claro que uma empresa que é sua, você não consegue. Você toma conta dela e tchau. Isso, não consegue. Não vai? A gente tem... Você vai acompanhando, né? Eu tenho desde uma estagiária até... A frase principal da Mariá: delegar não é delargar. Você não tá largando, você está Exatamente. delegando. Você delega e Você tá acompanha. acompanhando, inteiro. buscando resultados, satisfação de cliente. E tô sempre depoimento. perto de todo mundo. Não significa também que eu sou a CEO do negócio, que eu não Que vou eu só tô olhando de conversar cima, com né? a estagiária, por Claro. exemplo. Tem que Não, acompanhar tudo de pertinho. todo mundo. A Gabi, que é a estagiária, ela fica comigo o tempo todo, tá sempre em contato comigo. Mas quando assim, Gabi, conversa com fulana. Esse Direciona, assunto né? já dá pra Pra delegar entregar. pra outra. A Gabi já tem as perninhas dela também, ela já consegue andar sozinha em várias situações. Legal. Hoje eu abri o consultório de ambulatório também, então já temos consultas diferentes também, né? Uma consulta assim, preço mesmo, né? Mais baixo. A Legal. Gabi toma conta do ambulatório.
A Duda toma conta das 4 enfermeiras que vão pro parto. A gente tem treinamento todo mês, reunião com a Duda de 15 em 15 dias. Eu tenho reunião com a Duda, eu tenho reunião com a Gabi, tem relatório, tem um tanto de coisa pra equipe funcionar. Você estruturou o negócio pra ficar redondinho. E seu faturamento é mais ou menos o mesmo que era antes, que era aquela que você tinha 15 partos? Não, ainda não cheguei lá. Tá voltando, né? Estamos voltando agora. Porque o negócio do trabalho dela, considerando que ela voltou em março e a gente tá em julho... 3. Entende que tem uns 9 meses de prazo aí pra ela voltar, entendeu? Entendi. Porque tem esse ponto, né? E aí, quando você perguntou, eu achei legal que você perguntou, tipo, você ficou com medo de os clientes, né? Já não ter mais clientes, os clientes não estar lá. O negócio de trabalhar com o materno infantil é muito legal, que sempre vai ter mulher grávida e sempre vai ter bebê mamando. E é um negócio, tipo assim, beleza, às vezes eu perdi essa rodada dos 9 meses aqui, mas quem teve neném há 1, 2, 3 anos atrás vai continuar indicando, cara. O Otto tem 2 anos hoje, eu continuo indicando a Ana pra todo mundo que me fala que tá grávida. Eu indiquei 3 essa semana. Então é muito... esse negócio do boca a boca é muito importante. Eu tinha indicação. Eu tinha que ganhar. Eu faço feira, né? Eu produzo algumas feiras e tudo mais. E a feira que tem mais sucesso em BH é de gestante bebê. Feira do bebê. Ela é a mais, assim, que lota. Sempre foi sucesso. A da noiva também, legal. né? Que depois vai virar gestante. É o caminho. Você já vai cativando o cliente, né? Então, assim, você sabe que é um público bom. Não tô vendo pelo meu lado, não pelo seu, mas é um público que consome super bem, que vai, que leva. É uma necessidade do produto. Não, e assim, o negócio é que é um mercado de realização de sonhos. Quando você tá grávida, você já... Por mais que não seja uma gravidez planejada, uma gravidez surpresa, o que você imaginou? O quarto do neném. A roupa que o neném vai usar. Então, é um mercado consumista, cara. Consumista. Não e tem você, jeito de mas assim, você tem necessidade de também comprar no mínimo 20 roupas de bebê. Eu sou uma pessoa zero consumista. Zero. Em sentido de roupa pra mim, nisso, naquilo. Eu sou muito prática. Assim, ó, eu trabalho hoje de uniforme e a vida, gente, tem uniformes. Uniforme bonito, elegante, que você consiga trabalhar e tudo. Mas eu sou uma pessoa muito prática. Eu preciso de 10 blusas, eu saio, compro 10 blusas. Eu preciso de uma calça preta, eu entro no shopping, compro a calça preta e vou embora. Eu sei o que eu preciso, eu não fico passeando e fico comprando, não tenho nem paciência pra isso. Mas também, se você chegar aqui e tiver na praticidade aqui, tô vendendo isso, eu também compro. Mas eu sou uma pessoa mais tranquila nesse sentido. Quando eu tive gêmeos, eu peguei uma lista de coisas que eu preciso. Gente, um recém-nascido gasta 8 roupas por dia. Você tem noção? O seu, no caso, é 16. 16. Eu gastava 16 por dia. Não tem máquina de lavar. Que dê conta. Lava e seca não dá tempo, gente. Eu investi numa lava e seca, mas o meu era só um, né? Não dá tempo, entendeu? Eu precisava do dia para noite comprar 70 roupas. É uma necessidade também. Você mas passa ainda dentro dessa necessidade que existe, ela tem muitas opções. Sim, tem o body de R$10 e o de 150. Dentro desse mercado meu, eu tô no mercado saturado. Só que, como dizem, né, por aí, não existe o mercado saturado. Né? Eu diferencie-se. De dar a volta por cima ainda. Então, eu tenho, desde quando eu comecei, desde quando a Juju nasceu, lá nos 3 meses dela, eu me tornei referência de parto com plantão. A minha equipe, ela tem uma diferença. Ela é a única equipe em Belo Horizonte que tem essa especialidade de parto com plantão. A maioria das enfermeiras, tem enfermeira que atende parto com plantão? Tem, várias. Mas a maioria delas tem um médico atrás. E eu não tenho médico nenhum atrás de mim. Sim. Tem as indicações, claro. Tem um médico parceiro, claro. Atendo parto com médicos, claro. Mas o que eu quero dizer é que aquela mulher que não tem dinheiro para pagar uma equipe completa... Ou por opção, né? Ou por opção, ela pode contratar só a minha equipe... O que vai ter de diferente, assim, dela, de ser uma equipe especializada em plantão? Conversar com o médico é difícil. Você discordar do médico é difícil. Então, a gente tem que ter essas artimanhas, né, essas formas de como falar que você está discordando, como sugerir uma outra conduta, como falar com aquela mulher que ela está sendo passada para trás. Ou, ao contrário ainda, né? Nossa, vem cá, né? Você está sempre, assim, sendo solista e tudo. Então, tem vários tipos de treinamento que a gente faz todos os meses para conseguir lidar com várias situações. E é muito legal isso, né? Eu saí do parto com a Ana e aí eu falo para todo mundo. Eu contratei médico, eu contratei a Ana e aí eu saio e falo assim, se eu tiver um outro parto, eu não contrato médico de novo, eu contrato só a Ana. Porque a segurança que traz pra gente é isso que ela falou do pré, cara. De estar te acompanhando e na hora que você chega... Na hora que a Ana chegou na minha casa, eu falei assim, agora foi.
Não, Agora entrega pra Deus, o outro nasceu em 4 horas. A Maria me mandou mensagem assim, tô ligando pra Ana, mas eu acho que nem tá na hora. Ela mandou uma mensagem completamente aleatória. Eu nem sei, acho que você tá falando nada com nada. No Otaviano Neves, no elevador. Falei, você tá parindo? Foi isso. Aí mandei pra Ana, a Letícia, ela falou, Não, mas eu tô falando você no dia, eu acho que você mandou uma mensagem muito aleatória, tipo, tô indo cozinhar, acho que o Otto vai nascer, a Ana tá vindo. Eu falei, sabe aquela louca, você né? O final da mensagem foi o Rafa me respondendo. Aqui é acho que era o Rafa que já devia estar falando em grego antes. Ele ficou louco. O Otto veio antes da hora, não tem bebê conforto pra levar o Otto embora, eu preciso do seu emprestado. Foi o final da mensagem. Mas foi a mensagem mais aleatória que eu já recebi na minha vida e foi. Foi tipo assim, cozinhando, comendo, passou mal, Otto tá nascendo, Ana chegou. Foi tipo isso. Me empresta o bebê conforto. Bebê conforto, carro. É o do carro. É o do carro. Bebê conforto, carro, nasceu. Foi tipo isso. Não tinha muito sentido. No final das contas, nem precisou do bebê conforto, Não, porque ele ficou 6 dias na UTI, né? Ah, é. O bebê conforto chegou nesse intervalo. Ele não foi embora. Pegava até de Mercado Livre, pô. Não, foi o prazo. O Otto nasceu dia 11, o bebê conforto chegou dia 15, o Otto recebeu outro dia 17. Ele esperou. Ele falou, não vou pegar nada dos meninos, não. Eu quero meu bebê conforto. Ah, não, esse menino nem... Não. Depois que você resolve nascer antes também, nós temos que brigar por causa do bebê conforto, não vai dar certo. Mas é muito louco isso, da segurança que traz pra mulher, porque a gente tá num momento muito vulnerável, né? Você falou aí, numa cesárea, no parto natural, a gente fica muito vulnerável. E a gente... Todo mundo que tiver filho vai passar por isso uma primeira vez na vida. Você nunca passou antes. Nunca passou antes. Você não sabe o que te espera. Você ouve falar, te contam. Então, quando você vê uma pessoa que tem 500 partos na carteira, tipo, cara, falando, agora eu tô segura aqui. Tô segura aqui. Não, e essa sensação. O acompanhamento antes. De tudo, gente, de tudo. O antes é o isso. Tipo, eu vou precisar de música. Eu vou demorar quanto tempo? Eu vou demorar isso, vou precisar disso. Eu imagino, eu sou muito aleatória, né? Muito, assim... Ok, eu estou grávida, nasce dia tal, então dia tal eu vou ter 2 meninos, dia tal eu vou trabalhar. Meu planejamento era esse. A Ana, calma, senta. Não é assim. Vai ser difícil. Não vai conseguir trabalhar durante tanto tempo. Gêmeos, você não vai conseguir trabalhar até o último dia da gravidez. Respira, nanana. É foda, gente. Então, tipo, se a Ana me deu uma segurada muito grande, eu parei de pegar obras graças à Ana. Ana, você acha que essa pressão psicológica também das mães, não só o trabalho, tenha talvez também pesado nisso? Tipo assim, você tem aquilo de fazer, uma responsabilidade muito grande, né? Ou você acha que você é tranquilo, faz parte da profissão, ou senão isso também dá uma pesada, né? Não, dá uma pesada a questão de ter que estar respondendo sempre. Todo mundo quer uma coisa muito imediata. Então, e grávida, acha que tudo é urgência. É verdade. E aí eu tenho que ter o cuidado de falar com ela assim, calma, isso é normal. Eu não posso falar essa frase, calma, é normal. Essa frase não pode existir no meu repertório. Eu tenho que ligar para ela, explicar o porquê que aquilo que ela tá sentindo não é uma urgência. E o porquê que ela não precisa de ir pro hospital. E isso desgasta o tempo. E a gente ficar ali conversando. Porque quando eu tô conversando... Pra explicar que 1 mais 1 é igual a 2. Você responder em 2 minutos, assim. Porque senão ela vai sair correndo e vai pro hospital. E liga tira foto, né? Nasceu. Tipo isso. Então, gente, a Ana Fotos são ótimas. Eu tive consulta com a Ana no dia que os meninos nasceram. E a Ana desenhou os meninos na minha barriga. Foi um dia muito legal. A gente começou, demorou 70 horas, porque eu tinha que contar pra ela que eu fiz cesárea, não tinha coragem. Enfim, foi uma rodou. Eu não deixava ela embora. Ela falava, vou embora, então só mais uma coisa. Mais um cafezinho. E aí foi uma novela. E a Ana falou assim, vamos fazer só um acordo? Eu falei, o quê? Não deixa esse menino vir hoje, não. Tem 3 noites que eu não durmo. Ela falou, tipo assim, é lua cheia. Quando tá lua cheia, os meninos tudo resolve. Você que é de casa. Tem 3 noites, eu posso falar isso. Já que você tá querendo escolher, não posso falar com você. Deixa pra amanhã. Eu falei, beleza. A Ana saiu lá de casa 4 horas da tarde. 7 horas eu mandei pra ela. Tô com dor de barriga. A Ana falou assim, relaxa, vai dar tudo certo. Dor de barriga era isso, é sério? Eu achei que era dor de barriga. Não, mas eu também achei. Começa com a dor de barriga. Não sei se é geral isso, mas entendi. O parto começa com a dor de barriga. Eu achei que era número 2. Era 2 meninos. Número 2 meninos. 2 meninos. E aí eu mandei pra ela, tipo, 7 horas da noite, 9 horas da noite. Eu perdi, eu tentei falar com a Ana, ela tinha dormido, eu não consegui falar, tipo... Eu tava tomando banho. Ela foi tomar banho pra dormir. Eu preciso tomar um banho. Ela foi tomar banho pra dormir, eu não consegui falar com ela e desisti. Falei, não vou ter acompanhante no parto. Não consegui falar com a o irmão dela me ligou, a mãe, todo mundo me ligou. Eu saí do banho...
500 mensagens. Pronto, aconteceu alguma coisa com Morreu. Letícia. Eu fiz o barraco lá no hospital, resumidamente. Quando eu saí, a Ana tava lá. Eu falei, foi a cena que me tranquilizou, assim. Eu falei, desculpa pelo barraco, porque a Ana ainda não tava aqui. Agora eu tô de boa. Foi antes. Agora eu tô suave. Aí depois que ela chegou, eu fiz mais um barraco, ela me ajudou e deu tudo certo. Mas, Ana, agora a gente chegando na reta final aqui, o tempo passa rápido nesse podcast. O que você acha que, além de tudo isso que você trouxe, desse remodelamento, né, desse replanejamento, dessa estruturação nova que você trouxe, o que você pretende fazer diferente dessa vez do que foi feito do ano passado, além de tudo isso, que você acha que vai fazer diferença para isso ser mais duradouro, sabe? Gente, tem várias coisas, né? Desde eu conseguir delegar as funções. A primeira coisa que eu tive, o primeiro trabalho que eu tive que fazer, que a terapia me ajudou nesse tempo, é entender que não só eu faço coisas boas. Que outras pessoas da minha equipe também vão fazer coisas boas. Sim. E que as pessoas que estão contratando, elas não estão contratando a mim mais, elas estão contratando agora a minha equipe. E isso está muito concretizado na minha cabeça. Legal. Eu acho que a partir desse pensamento, né? Essa virada de chave, dessa virada, eu consigo agora, talvez, encontrar esse tal do equilíbrio. E não só isso, porque aí eu começo a ter também aquela imagem de cima da empresa inteira. E aí eu consigo ver aonde, né, que tá funcionando. A coach que tá junto com a equipe também, ela tá dando muitas coisas boas pra gente. E eu também tô mais agora na parte gerencial, administrativa, né, tudo isso. O que era tudo eu, agora o meu eu tá um pouco menor, mais né? Só de tirar a parte de disponibilidade, para ir atender parto, ali, né? Do parto, isso eu atendo ainda. Você virou uma empresária agora, Ana. Agora, de fato, você é dona da sua empresa. Parabéns. Agora, de fato. Parabéns, agora você é um CNPJ, não CPF mais. E aí, E aí, a intenção também de não... E a sabedoria de não saturar todo mundo. Sim. Então, a gente limitou... Saber chegar no limite. A gente tem limite de parto do mês das pessoas, porque todas elas trabalham em um segundo lugar. É difícil ainda a enfermeira entender que o CLT e o autônomo, né? Enfim, isso é um assunto longo lá na equipe também. Sim. Mas não saturar elas. Limitei esse grupo aqui, esse grupo chegou na meta, eu vou abrir outro grupo. Eu não vou limitar esse grupo. Não vai aumentar elas. Mas você também não vai limitar a empresa. Isso eu achei fantástico. Abriu, consigo outro grupo. Eu não consigo, limitar a empresa não tá na minha cabeça, não é opção. Virou empresário mesmo. Não, fantástico. Virou empresário mesmo. Orgulhoso. E é assim... Daqui a pouco vai abrir franquia, tá indo pro Rio, São Paulo. Mas você quer tentar esse negócio agora? A gente conversa depois. É uma opção boa. Vamos modelar essa franquia. Vamos modelar a franquia. Eu te vendo. Então, acho que mais nesse sentido. Legal. Assim, eu tô conseguindo ver, não sei se eu vou encontrar o tal do equilíbrio, porque... mas eu vou conseguir... porque eu tenho. Mas a disponibilidade... Tá na mão de outras pessoas, eu tô conseguindo confiar em outras pessoas. E o crescimento da empresa também, ele vai sempre sendo o gradativo. Sim. Né? Não vai ser tudo de uma vez, eu saturando todo mundo. Um degrau de cada vez. É outra coisa que a gente fala em 90%. A gente sempre escuta aqui isso, que é quase que o segredo do sucesso, assim, é subir um degrau de cada vez. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, não, né? É isso. E assim, o básico disso tudo, né, desse intervalo que eu tive, não acho que foi ruim, não acho que eu perdi tempo, não acho que eu voltei atrás. Eu poderia estar com a agenda toda lotada hoje ainda? Poderia. Mas eu não sei como que eu estaria. E nem como que, né, minha família toda estaria. E você precisa estar bem para atender bem seus clientes também. Exatamente. Né? Porque você estava entregue ali, então era essencial se você estiver num parto com a cabeça longe, a pessoa vai sentir. Vai, eu não vou entregar o que eu tô vendendo. Sim. Então não é esse o objetivo. Não faz sentido. Então a empresa tá grande, a equipe tá grande hoje, é porque eu quero que as meninas cheguem no parto. Sim. Com bonita, um sorriso, a mulher que estaria em contração não tá querendo uma pessoa cansada pra poder acompanhar ela. Sim. Então, a estrutura tá... Foi desenhada pensando nisso. Muito legal. E aí, finalizando aqui agora,
mais um podcast. A gente desenvolveu para esse ano, Ana, eu e Letícia juntas, uma ideia para a gente trazer uma palavra para o nosso ano, para direcionar a nossa tomada de decisão. Que palavra que vai estar no nosso topo, assim, que vai ajudar a gente a tomar decisões e seguir como se fosse um foco. Queria saber se você tem desafiar aí, pra você trazer uma palavra para a gente, para o seu ano. Tem algumas, né? Mas eu acho que a sabedoria, ela representa mais toda... o empreendedorismo, né? Se você não tiver sabedoria, ele você não sabe onde você encaixa as peças, você não sabe a hora de você dar uma recuada, voltar. E a gente precisa ter sabedoria para conseguir ir para frente. Muito legal. Muito legal. Arrasou, Ana. Foi muito bom ter você aqui com a gente, compartilhando sua história, sua superação, seu crescimento em tão pouco tempo, né? 7 meses de pausa para voar agora, né? O céu é o limite. Se Deus quiser. Achei fantástico. O Silas falou, né? Em menos de um ano, passou de CPF para CNPJ oficialmente, né? E é legal que a gente está sempre acostumado com o produto, né? A pessoa vende o produto. O produto dela é uma grávida. O produto dela é uma grávida, né? O mercado. Então, assim, é bem legal, né? Tinha que dar dele de Tinha, não tinha tido uma de hoje. Tava segurando. Mas é bem legal, né? Assim, que minha mente sempre sempre não... Prestador de serviço para mim é difícil ver como negócio, né? E, pô, bem legal. Gostei pra caramba. Pensa na franquia. Não, vamos pensar. Vamos transformar em um produto e um negócio do serviço. Pode chamar a Liberty que eu ajudo a desenhar aí o modelo de franquia. Ana, mas aí, conta aí quem quiser te contratar, quem quiser contratar a sua equipe, onde te encontra, redes sociais, site... Então, minhas redes sociais, né, elas estão sempre com o meu nome, Ana Abas, nome e sobrenome, acham que é nome composto, mas é nome e sobrenome, Ana Abas. Meu site também, todo sempre nesse Ana Abas, e meu telefone, que é o que não para. Produto do trabalho. Os telefones nós vamos deixar aqui embaixo, telefone da Ana. A Ana também tem um podcast, também tem o canal no YouTube dela, Ana Abas também, o canal, não é? Não, o canal é Famílias na Escuta, que é um canal voltado mais não só para a parte de obstetrícia, onde eu abordo também a família, criança, pai, falo muita coisa para os pais também, mas tem o toque da maternidade, que é o principal. A chave mestra. É isso, gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma semana. A gente está aqui toda quinta-feira falando sobre empreendedorismo, histórias de sucesso, histórias de superação. Curte, comenta, compartilha, manda pro coleguinha. Você me encontra nas redes como Liberty.soluções empresariais, com muito assunto sobre gestão, empreendedorismo, e toda quinta-feira aqui, falando de negócios com vocês. Silas, onde a gente encontra? Recadinho da semana, recado especial para alguém? Recado da semana queria agradecer, tô brincando, né? @ótica talismã, dá de óculos, chama a gente lá, tá bom? Posso mandar um abraço pra Joaíma, a gente tava semana passada lá, fizemos um evento, foi sucesso pra caramba e a gente vai nas cidades, a gente faz várias coisas. Vender meu óculos lá não, né? Vendi seu óculos, cara, você não quis comprar. Ou então @ótica talismã, tá bom? Chama lá, quem te entrega em casa, leva em casa, mostra tudo. Se você tiver receita. Se tiver receita, é claro. Vai fazer óculos sem receita? Só... E vocês me encontram no Engie Letícia Pimenta e aqui toda semana. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Curte, comenta, compartilha com o cachorro, com os coleguinhas. Ajuda a gente aí. Obrigada.